dessa tarde para vocês é um tema um pouco especulativo e não necessariamente um tema que eu acho que a gente está acostumado a ouvir sempre, né? Mas que, por outro lado, também acho que é um tema que se torna mais relevante com o passar do tempo, que é a relação fundamental entre tecnologia e liberdade. Eu não vou falar tanto de diversas tecnologias, porque essa palestra o Adriano deu, né? Então, perdi minha palestra. Mas eu vou falar um pouco sobre a relação mais íntima e lógica, até mesmo filosófica ou metafísica, entre tecnologias, ou seja, a modificação da chamada antigamente de arte, né, que o homem faz sobre instrumentos e recursos, e a própria liberdade humana, compreendida tradicionalmente como a não agressão, a não opressão, a não exploração, de uma maneira negativa, com a preservação dos seus direitos que permitam a ação conforme a própria vontade individual e não seguindo vontade de outras pessoas. E quando a gente olha para a evolução que existe na tecnologia e vê se ela conduz ou não à liberdade, que é meio que a pergunta que eu vou tentar resolver aqui, pelo menos tentar pensar num caminho, a gente começa a ver que existe, talvez, algum tipo de sentido na evolução tecnológica humana. O prêmio Nobel Henri Bergson falava que na evolução orgânica, a evolução dos seres vivos, a evolução biológica, havia algo como um elan vital, uma força vital que meio que conduzia a evolução dos diversos organismos. A gente vê que por meios muito diferentes, por exemplo, o olho humano e o olho de uma lula são parecidos, eles são sistemas próximos, porque são soluções que acabam ser, mesmo que por caminhos diferentes, se encontrando, ou seja, existe uma certa convergência na evolução biológica. E talvez exista também uma certa convergência, um certo elan vital, uma força vital nas transformações tecnológicas, ou seja, na evolução cultural do ser humano. Isso é um terreno perigoso, né? É um terreno que se aproxima muitas vezes do marxismo, do hegelianismo, mas eu acho que existe algo que a gente pode aprender daí e talvez tirar uma conclusão não tão coletivista, totalitária, mas uma conclusão mais libertária. Bom, a questão é que se a tecnologia ela segue ou não um padrão, segue ou não uma direção, um sentido, tem uma força vital, será que essa força ela conduz ou não à liberdade humana? Eu quero argumentar que sim. Quero argumentar que sim porque existe uma tendência natural do ser humano, que é a tendência à cooperação. A cooperação social, você pode acreditar que ela é o destino, mais ou menos, da evolução natural do ser humano, porque grupos que não conseguem resolver os problemas de cooperação são extintos. Quando nós olhamos, então, para os nossos antepassados, a gente volta a mais de 40 mil anos antes de Cristo, nós vemos que os hominídeos não são apenas Homo sapiens, mas existem também os nossos primos, somos Neandertal. E talvez, se você fosse apenas olhar biologicamente os dois seres, e você fosse perguntar qual dos dois que conseguiria resistir por mais tempo e qual seria extinto, talvez você quisesse apostar no Neandertal. Ele era mais forte, ele tinha um crânio maior, a capacidade respiratória dele também era melhor do ser humano. Mas, no entanto, e não existe uma conclusão exatamente sobre o que causou a extinção do Neandertal, teorias desde que ele foi meio que derrotado reprodutivamente pelo Homo sapiens, ou talvez algum cataclisma tenha dado cabo neles. Mas o fato é que, mesmo que nós, parecendo que biologicamente inferior ao Neandertal, nosso crânio era menor, nossa estamina era menor, ainda assim nós conseguimos resistir o que quer que tenha acabado com o Homo Neandertal. E a grande diferença, a grande característica do Homo sapiens é que nós não temos registro de que o Homo Neandertal cooperava socialmente além da própria família. O Homo Neandertal vivia em grupos de uma dúzia, talvez 20 indivíduos, enquanto que o Homo sapiens nós vemos desde algumas dezenas de milhares de séculos antes de Cristo, nós já vemos algum tipo de divisão do trabalho, nós vemos algum tipo de cooperação que vai além da própria família. Nós temos, de fato, menos capacidade respiratória porque nós temos mais capacidade fonética.
nós conseguimos emitir sons em mais finos do que o homem de Neandertal conseguia. Isso é importante, porque isso faz com que nós tenhamos a língua, algo que provavelmente era mais rudimentar do homem de Neandertal. E a língua é um instrumento fundamental para a cooperação humana. E quando nós olhamos na relação que a língua tem com tecnologia, nós vemos que, da mesma maneira como a gente vai comentar, que a tecnologia molda as instituições, ela também molda a língua humana. A língua, para quem já estudou Hayek, é um exemplo de ordem espontânea. Não existe ninguém que um dia inventou a língua, inventou o idioma. Cícero parecia talvez acreditar nisso, é estranho, né? Alguém chegou um dia e falou: gente, inventei a língua. Estou aqui com substantivos e verbos para ações, preposições para confundir estrangeiros, está tudo aqui. Essa pessoa já teria que ter alguma forma de se comunicar com os demais. O interessante é que, às vezes, a gente tem evidências de que a língua também segue alguns tipos de padrões evolutivos. Não é simplesmente um monte de modificações aleatórias que constituem a evolução linguística. No século XIX, William Gladstone era um primeiro-ministro inglês, um ministro liberal inglês. E no século XIX, os políticos eles eram um pouco diferentes dos políticos de hoje, porque na época eles escreviam livros, e livros que davam para CD, outro tipo de categoria. Hoje em dia, quando o político acerta a preposição, já fica feliz, né? Mas Gladstone escreveu, na verdade, tratado sobre a poesia de Homero, e ele notou uma coisa muito peculiar. Ele percebeu que em toda a poesia de Homero, e isso se estendia, na verdade, à Grécia da sua época, não havia, por exemplo, a cor azul. E, na verdade, as cores, como eram descritas, eram muito estranhas. Então, o mar era descrito como sendo cor de vinho, o mar nunca era chamado de azul, a grama nunca era chamada de verde. Eu deixava aquilo um pouco curioso. Ele chegou a sugerir uma coisa. Ele disse que talvez os gregos fossem daltônicos. Talvez houvesse algum tipo de condição, né, na Grécia Antiga, as pessoas não percebessem cores também como nós. Bom, os contemporâneos de Gladstone acharam que ele era bastante ridículo e falaram: Gladstone, isso é licença poética, obviamente. Né? Simplesmente é uma forma para você tentar criar emoções das cores. Né? Só que depois a antropologia mostrou que Gladstone estava completamente errado. Havia meio que um daltonismo tecnológico nos gregos antigos, que depois, na verdade, se descobriu em vários outros povos primitivos também. A cor azul, por exemplo, é uma cor que demora a aparecer numa língua. Normalmente existe meio que um padrão, uma sequência em que as cores vão aparecer em qualquer língua, começando do escuro, puro e claro, depois passando para o vermelho, depois passando para o verde, para o amarelo, depois para o azul. Isso ocorre porque as pessoas só precisam dar nomes às coisas quando elas precisam falar sobre aquela coisa. E a gente só precisa falar de cores quando as cores conseguem ser abstraídas dos próprios objetos. Ou seja, os seres humanos só começaram a dar nomes para as cores quando eles foram capazes de pintar coisas. Ou seja, que eles podiam extrair uma tintura, então colorir outras coisas. E a primeira cor é o vermelho, esse é o ser humano, o lobo do homem, né? A primeira tinta era o próprio sangue humano, o sangue animal. Depois, a tinta mais fácil e abundante na natureza era o próprio verde, né? A clorofila, que aliás, o cloro é a própria palavra verde em grego. E o azul é difícil de você tirar na natureza. Então a produção da tinta azul demorou para acontecer. E mesmo que você pode imaginar que todo mundo tinha que falar de azul, afinal de contas o céu é azul, o fato é que o céu, para talvez algumas tribos do interior de Papua Nova Guiné, era a única coisa azul. Então você precisava separar a cor do céu, aquilo era uma coisa só. Mais ou menos como os cariocas, por exemplo, quando vêm aqui e veem sinais não fumantes, tem um mapa em São Paulo, eles não conseguem abstrair o mapa de São Paulo e o sinal. Então no Rio eles colocam a plaquinha com o estado de São Paulo também. Faltou essa sinapse que não ocorreu no Rio. Bom, mas esse desenvolver das cores mostram como que a tecnologia ela afeta uma ordem espontânea, é a língua. E a tecnologia também afeta uma outra ordem espontânea, no sentido hackeano, que é, ou que são, né, com vocabulário moderno, as instituições sociais. Então, nós vemos hoje em dia que
as instituições sociais, ou seja, as regras do jogo que governam, então, essa cooperação humana, elas dependem também do ambiente tecnológico. Elas são mudadas quando o ambiente tecnológico muda. As grandes instituições que permitiram o desenvolvimento humano, a preservação do ser humano, como a propriedade privada, os contratos, né, que permitiram então o comércio e outras coisas como o crédito, como disse o Adriano mais cedo, tudo isso depende de você, de a tecnologia permitir que você possa, por exemplo, registrar uma transação. Então você imagina o que é você ter comércio se você não tem escrita, ou se você não tem tecnologia para sequer escrever. Então, a primeira evidência de qualquer tipo de escrita que se tem na história da humanidade é de transações comerciais. Então você tem aqui um tablet, né? Uma tabuleta da Mesopotâmia, tentando mostrar algum tipo de troca, acho que eu não estou vendo aqui, mas eu acho que são de arbusto, de trigo, algo desse tipo. Você precisa registrar isso, então você precisa da tecnologia. A primeira forma de registro que nós tínhamos então era o barro e o dedo humano. Mas é uma forma de registro muito efêmera. Com o tempo isso se perde. É por isso que os egípcios, com o papiro, conseguiram aumentar então a sua capacidade contratual, digamos assim. As instituições se tornaram um pouco mais estáveis do que dos sumérios, do que dos assírios, os povos da Mesopotâmia. E depois, quando a China inventa o papel, ela também consegue crescer, porque ela tem mais um meio de registrar propriedade, de registrar contratos, de dizer o que é de cada pessoa. Quando os romanos, por exemplo, quem estuda direito, vê alguma coisa de direito romano e depois se esquece, né? Mas os romanos tinham certos rituais para tentar garantir que uma propriedade foi transferida de uma pessoa para outra. Esses rituais eram importantes porque que foi concluída uma transação comercial. Então, a tecnologia nos permite desenvolver essas instituições que são tão humanas assim. São instituições da cooperação social, propriedade, contratos, crédito, comércio. Se você não tem não consegue fazer uma cerca, por exemplo, é difícil de você definir onde começa a propriedade, onde termina do seu vizinho. Mas se você não consegue ter uma população capaz de ler contratos, é difícil que você tenha uma sociedade de contratos. Você vai sempre depender de uma autoridade central para te dizer o que está escrito naquele contrato, porque a população não consegue ler. Então a capacidade tecnológica da sociedade, ela muda também a nossa adaptação às instituições de liberdade. E posso falar mais, mas tudo bem. E o que a gente vê acontecer hoje em dia é que nós temos uma aceleração tecnológica que mudam, condicionam, modelam novas instituições sociais também. A gente está falando dos sumérios ali, que começavam a desenhar com o dedo, né, e depois com osso, com concha, e depois com ferro. A idade do ferro é transformadora para a sociedade humana, porque ela permite não apenas instrumentos que podem também servir para gravar e redigir contratos e definir propriedades, mas elas também mudam a relação de poder que havia na sociedade. Você imagina que na idade do bronze, o bronze por ser um metal muito mais raro, ter instrumentos produtivos ou ter armas de defesa pessoal era muito mais custoso. Apenas a elite tinha instrumentos, apenas a elite tinha armas. Então, quando o pastor, o agricultor, normalmente, né, aquela pequena família sedentária, começava a enriquecer, eles eram muito mais vulneráveis ao ataque, né, de qualquer bárbaros ou, né, dos cavaleiros. Oppenheimer diz que essa é a origem do Estado, né, são os povos sedentários sendo dominados pelos povos nômades. Mas quando você tem o ferro, mais pessoas passam a serem produtivas e mais pessoas passam a conseguir se defender. Se colocar numa situação de mais igualdade política, digamos assim, igualdade coercitiva com o poder central com o Estado. E o que a gente vê hoje em dia é que transformações desse tipo estão acontecendo hoje. Nós conseguimos ser muito mais produtivos porque nós temos novos meios tecnológicos de divisão do trabalho, nós conseguimos ser mais produtivos porque a gente consegue automatizar muito mais a nossa produção, a gente tem muito mais formas de dividir o conhecimento por causa da tecnologia de informação, mas isso carrega também um grupo de perdedores, que é muito importante a gente notar. Na Idade do Ferro, os perdedores eram as antigas elites, né? As cidades que se desenvolvem na Idade do Ferro são maiores, têm mais mercados, as feiras da sua época.
Hoje em dia, nós temos, no entanto, não apenas uma elite perdedora das novas tecnologias, mas nós temos, na verdade, uma massa perdedora. Aristóteles era famoso por defender a escravidão, mas ele também vislumbrava uma sociedade em que a automação substituía completamente o trabalho humano, inclusive o trabalho do escravo. Então ele dizia: se a laçadeira tecesse sozinha a tela, e se o arco tocasse sozinho uma harpa, os mestres não mais precisariam de operários, nem os senhores de escravos. E veja bem, Aristóteles estava falando algo que era completamente fantasioso, né? Eu já vou te falar que se quase que o círculo fosse quadrado, né? Mas hoje em dia, a gente está muito mais próximo de realizar essa utopia aristotélica. Hoje em dia, nós temos telas que de fato se tecem sozinhas. Nós temos verdadeiras impressoras, né? Blanket printers, que elas são tão inteligentes, né? Que a piada hoje que se conta no setor de manufatura é que você precisa ter apenas 2 empregados, um homem e um cachorro. E o cachorro é para garantir que o homem não toque nada e o homem para alimentar o cachorro. E também a harpa hoje toca sozinha, né? Hoje nós temos coisas como Pandora e sei lá, as coisas de Spotify, etc. Nós temos a capacidade, tem até computadores que produzem música sozinhos, né? Meio que por algum tipo de algoritmo. Então nós temos a capacidade hoje de produzir arte, produzir bens de consumo, produzir manufatura, sem depender do trabalho humano. E isso, se você pensar numa escala global, é algo maravilhoso. Isso significa que nós podemos alocar o nosso recurso humano não para fazer coisas que um robô pode fazer, mas para fazer coisas mais elevadas, mais novas. Mas isso também significa que aquelas pessoas cuja renda depende de fazer trabalhos robóticos, mecânicos, braçais, se torna cada vez mais ameaçada. Então, existe, né, cada vez mais uma apreensão, eu acredito, principalmente no Norte Atlântico, que a automação pode colocar uma massa de pessoas no desemprego. Nos Estados Unidos, por exemplo, o setor que mais emprega mão de obra é o setor de transporte. E hoje em dia o que a gente está vendo é que cada vez mais se parece viável carros, ônibus, caminhões, drones que sejam autônomos, que sejam autoguiados. O projeto Google talvez seja o mais famoso, carros que já percorreram mais de 1 milhão de quilômetros em vias públicas sem causar nenhum acidente, sem levar nenhuma multa. São muito melhores do que a gente dirigindo, né, principalmente na sexta-noite. Mas esses carros significam que as pessoas que trabalham como taxistas, como caminhoneiros, como motoristas de ônibus, vão ficar sem o seu emprego. Quando a gente pensa então na manufatura, a gente volta a lembrar dos nossos amigos luditas, que na Inglaterra, desde o século XVIII, na Índia do século XX, nos Estados Unidos do século XIX, acreditavam que as máquinas estavam roubando seus empregos e, portanto, precisavam sabotar as máquinas. Mas o fato é que o que a gente viu é que as máquinas geram outros tipos de emprego. O sujeito, talvez o filho do operário, vai poder ser um engenheiro agora. O drone não precisa mais de piloto, mas ele precisa do cientista da computação agora, para lidar com ele. A gente cria, então, novas ocupações que são, na verdade, mais humanas, porque elas exigem mais nossa capacidade criativa, cognitiva, e não tanto a capacidade braçal e mecânica. Mas o fato é que isso também gera um grupo bastante grande de perdedores. Quando a gente fala de rent-seeking, que era o termo que estava no slide anterior, é bom a gente lembrar que rent-seeking é você conseguir extrair renda do governo sem produzir nada. Você apenas pede ao governo um subsídio, por exemplo, então uma proteção que impeça a importação do seu competidor, aí você extrai uma renda mais alta. Quando você estuda rent-seeking de um modelo matemático, parece que o maior custo do rent-seeking é, na verdade, essa renda que sai, então, da pessoa que está pagando agora mais caro pelo automóvel, porque as montadoras daqui do estado de São Paulo querem proibir a importação de carros usados, por exemplo. Mas o pior custo não é isso. O pior custo é a prevenção da adoção de novas tecnologias. É meio que o que não se vê na área tecnológica. O pior custo para a Índia foi demorar a implementar fábricas, demorar a substituir a mão de obra, fazedora de tapetes, por teares, por máquinas. Então, por um lado, nós vemos que a gente está num momento bastante interessante da nossa história, que a gente está se tornando cada vez mais humano, cada vez mais próspero,
Por outro lado, a gente também está vendo que esse período de transição é um período que vai levar, certamente, um número bastante grande de pessoas a odiar a tecnologia. Isso já vem acontecendo numa escala muito microscópica ainda. Mas quando a gente lê notícias sobre Uber, ou sobre Airbnb, ou sobre, sei lá, agora tem um negócio novo de mesa, table, alguém lembra disso? Eat with, eu acho. Você ir para uma cidade e, em vez de ir num restaurante, você come na casa de uma pessoa. Você paga a pessoa para ir na casa dela, para na cozinha lá e tudo mais. E obviamente que restaurantes não gostam disso. Hotéis não gostam do Airbnb, que faz com que hoje em dia mais de 350 mil propriedades sejam alugadas de uma maneira extremamente fácil na internet. Taxistas não gostam do Uber, não gostam, cooperativas não gostam do Easy Taxi. Conforme esse passo tecnológico for ampliando, a gente vê também uma reação cada vez mais negativa à tecnologia. Mas, voltando ao ponto do começo, eu quero convencer vocês de que isso é algo bom, não a reação em si, mas a tecnologia. Porque ela significa que nós temos uma capacidade de ação maior, ela significa que nós temos uma capacidade de cooperação maior do que a gente tinha no passado. Então, na nossa era digital, pode passar mais um. Nossa era digital, nós vemos que as novas tecnologias, elas trazem algumas diferenças com relação às instituições sociais humanas. Elas trazem novas dimensões e até mesmo deixam os mercados mais elusivos. Então, hoje em dia, é mais difícil você definir o mercado por um produto, porque é meio difícil você definir o produto às vezes. O Google, por exemplo. O Google, se você for pensar, o Google é um monopólio ou não é um monopólio? Depende do que o Google é. Se você acha que o Google é um mecanismo de busca, porque a vasta maior parte da renda do Google vem da busca, eles parecem ser um monopólio. Eles têm cerca de 80% do mercado, Yahoo, Bing ficam muito atrás. Mas o Google não vai se definir dessa maneira para o governo americano. Ele pode se definir como uma empresa de propaganda, por exemplo. Afinal de contas, a renda do Google vem de propaganda. E no mercado de propaganda, o Google é muito mais insignificante. Ou então o Google pode se vender como uma empresa de tecnologia. E no mercado de tecnologia, que ele compete com Samsung e Apple, eles são menores ainda. Então, dependendo de como que você analisa o seu produto e o que a internet permite fazer, que você pode abordar de diversas maneiras o que é o seu produto, o que é o seu mercado, você consegue, na verdade, não apenas escapar de vezes reguladores, mas você consegue também escapar até mesmo dos interesses de rent seeking. Você vê que hoje, assim que a Netflix entrou no Brasil, as emissoras de TV a cabo foram em cima querendo regulação, cotas de programação, mas elas não fizeram a mesma coisa com o YouTube. Porque o YouTube era tão diferente, é tão difícil de você dizer exatamente quem é o consumidor do YouTube. Para algumas pessoas são os próprios usuários, que na verdade são um produto, como falam no Facebook, já deve ter ouvido falar essa frase. Se você está usando um serviço na internet que você não paga, é porque você não é usuário, você é o produto, estão vendendo você para outros anunciantes. E exatamente porque esse mercado é mais difícil de você definir, também é mais difícil de você fazer um rent-seeking contra ele. O New York Times, por exemplo, antes o competidor do New York Times era o Wall Street Journal, sei lá, o USA Today talvez. Hoje o competidor do New York Times é a The Economist, é o YouTube. Assim, é difícil de hoje você conseguir definir o mercado, e isso de certa forma é ligeiramente bom, porque é mais difícil também de você conseguir engessar esse mercado. As barreiras de entrada têm caído, têm diminuído. A gente aqui no Brasil ainda tem uma noção meio equivocada que ser um exportador é multinacional, Quando que, na verdade, hoje os exportadores do mundo todo são pessoas que estão fazendo brinco em casa e vendendo no Etsy, estão vendendo uma coisa velha no eBay para o cara que está lá na Coreia, vendendo fio usado para o chinês, para usar o termo velho dele. Hoje a gente consegue ter uma inserção no mercado internacional de uma maneira, assim, para cada produtor, de uma maneira extremamente fácil, de uma maneira extremamente barata. Isso é claro que é algo fantástico, fenomenal, mas isso também significa que mais governos podem olhar com compreensão. O nosso governo tem olhado com compreensão para isso. A gente, desde o início dos anos 90, que a gente não tinha um aumento do protecionismo brasileiro tão alto como a gente teve durante o governo da nossa presidente atual. Em parte disso porque parece que essa competição internacional, por algum motivo, ou ideológico, ou interesse de alguns grupos de pressão, parece perigoso para eles. Nós também temos maior produção, o que também é algo fantástico de se pensar.
quando a gente está falando de impressão 3D, também com o Adriano, se você pensa que, na verdade, a impressão 3D, o produto mais custoso, que é o software design, ele tem um custo de replicação zero. Né? Assim, o capital inicial pode ser alto, você tem que ter um computador para desenhar, mas depois você pode reproduzir o mesmo design com custo praticamente zero. Isso significa que no mesmo instante que alguém produz um novo design na Coreia, ele está disponível para mim no Brasil. Da mesma maneira que hoje em dia, quando, sei lá, o Psy lança um vídeo novo na Coreia do Sul, ele fica disponível também para as adolescentes brasileiras. Assim, coisas que são permitidas por causa da internet e que são também avanços, se a gente for pensar, para a liberdade, né? E fazem a gente repensar também nossas instituições políticas. Menos assimetrias de informação. Eu fico pensando como que vai ser a geração que hoje já nasceu com Amazon, que já nasceu com TripAdvisor. Porque a noção das gerações antigas é que a única maneira de você garantir que um produto é seguro ou bom é se você tem uma agência governamental dizendo que esse produto é seguro e bom. Mesmo que a gente entenda que existe a captura das agências reguladoras pelos próprios regulados. Mas hoje em dia é muito mais fácil, na verdade, muito mais informativo você depender do próprio rating dos usuários do que de qualquer agência burocrática. É o princípio do Uber e do Airbnb, isso. Né? Você quer garantir que a sua reputação é boa porque você não está esperando que um dia um regulador entre na sua porta, mas porque cada pessoa que entra na sua porta é um regulador de potencial. Cada consumidor de um livro da Amazon, de um produto da Amazon, é um regulador, porque ele está mudando a sua reputação para com os demais compradores. É muito mais robusto, né? Muito menos frágil, é muito mais difícil de ser capturado. Quando acontece algo como aconteceu agora com o Yelp, não sei se alguém viu, que o Yelp supostamente aceita que você pague para ter notas melhores, isso se torna publicamente anunciado, as pessoas param de confiar e a própria empresa tem que rever a sua política. E finalmente, nós temos menores custos de transação. Então, o que nós vemos hoje em dia, como por exemplo a possibilidade de Bitcoin, é você fazer pagamentos que sejam insignificantes. Mas se você for pagar 2 centavos por um cartão de crédito, não vale a pena porque a taxa do cartão é maior do que os 2 centavos. Mas com um Bitcoin, que tem uma taxa de transferência, né, quase zero, você pode pagar 2 centavos às vezes para ler um artigo. Ou seja, talvez o futuro do jornalismo, não sei, mas talvez seja exatamente as microtransações, os micropagamentos. Você não se importa tanto assim de pagar 10 centavos para ler um artigo, mas isso permite também que uma pessoa viva independentemente de anúncios, né, ou do bundle dos jornais modernos. E como a gente estava falando no começo, conforme a tecnologia ela muda, né, nossas práticas, nosso comportamento, ela muda muda as instituições também, o que nós vemos hoje é a necessidade de se pegar aqueles conceitos daquelas instituições que nós temos no mundo material para governar também o mundo digital. É uma das coisas que de fato, assim, a grande inovação do Bitcoin é a capacidade de você criar escassez no meio digital. Um arquivo digital pode ser copiado infinitamente. Então, se o arquivo digital é só moeda, você paga alguém com essa moeda, depois você pode pagar outra pessoa com a mesma moeda. A moeda pode ser copiada. O Bitcoin impede isso de acontecer, né, se baseando no blockchain, baseando meio que num ledger que é publicamente conferido e existe um incentivo para que as pessoas fiquem certificando de que todas as transações aconteceram e de fato agora a pessoa não é mais proprietária daquela moeda, agora é a pessoa B. Mas imagine que o Bitcoin, ao fazer isso, ele não está criando apenas uma moeda, ele está criando todo o sistema de propriedade privada. E talvez não seja o melhor, mais bem sucedido agora, o Bitcoin, pode aparecer outra coisa, mas um problema foi resolvido. Um problema o Satoshi resolveu. É a capacidade de você, por um período bastante longo de tempo, garantir que a propriedade é trocada de uma forma certa, garantida, você não precisa nem de muita confiança, né? Uma vez que a coisa aconteceu, já está acontecida. E isso pode ser adotado não apenas para a moeda, mas também para a propriedade. Supostamente você poderia ter arquivos que seriam como chaves dentro de cada produto que você tem, de um carro, de um tablet, de um celular, e uma vez que você transfere aquele arquivo para o arquivo de outra pessoa, aquela propriedade se tornou de outra pessoa. Você consegue ter formas de realização de contratos que eram inimagináveis no passado. O blockchain é programável, né? Então você pode programar contratos futuros. Uma vez que determinada coisa acontece,
uma propriedade X é transferida da pessoa A para a pessoa B. Por exemplo, você pode deixar uma herança para o seu neto sem depender de advogados, de juízes, porque uma vez que a data X chegar, automaticamente aquele dinheiro, aquela quantia é transferida para a pessoa B. Da mesma maneira, você pode imaginar fazer isso com o comércio internacional, que hoje já se baseia em arbitragem, você pode torná-lo ainda mais automatizado. Você pode imaginar que uma vez que a mercadoria chega no porto, uma certa transação financeira é automaticamente feita, e isso cria novas formas então, de contratos, de comércio, de propriedade. A gente está abrindo uma avenida que realmente a gente ainda não sabe onde vai dar, porque ela nunca foi explorada antes. E o que é fantástico de pensar é que quando você imagina que toda aquela população, que a gente estava falando no começo, estava na metade, né, que estava empregada em atividades que agora podem ser automatizadas, são pessoas que podem agora utilizar as suas capacidades para resolver outros tipos de problemas. Nós temos hoje o que o Clay Shirky chama de excedente cognitivo. Ele falava que assim que começou a diminuir as jornadas de trabalho na Inglaterra, no finalzinho do século XIX e início do século XX, as pessoas ficavam ansiosas e não tinham muito o que fazer. Você está vivendo em 1901, o que você vai fazer com o seu tempo livre? E as pessoas bebiam, batiam na mulher, esse tipo de coisa. Tinham os problemas do gin na Inglaterra. E parece, pelo menos, não sei o quão isso é confiável, mas que um dos grandes salvações para o que as pessoas vão fazer com o ócio foi o entretenimento, a indústria do entretenimento. O cinema, depois a televisão, começou a ser consumido no tempo livre, de uma maneira até mesmo meio que mindless, assim, a pessoa prestar muita atenção, liga a televisão e fica lá parada simplesmente. E o consumo da televisão, desde a sua invenção, aumentou ano após ano até o início do século XXI, quando o consumo de televisão nos Estados Unidos per capita começou a cair e o consumo da internet começou a subir. Significa que as pessoas estão consumindo bens não apenas como a televisão, que você fica parado vendo alguma coisa, mas que na verdade você está interagindo, você na verdade está construindo coisas novas. Você está editando coisas na Wikipedia, você está postando coisas no Facebook, você está curtindo coisas no Twitter, de qualquer maneira você está produzindo informação na sociedade. Você está gastando seu tempo livre de uma maneira muito mais ativa do que a maneira passiva que nós consumimos esse tempo livre no século XX. Também significa que nós podemos então usar essa grande máquina, que é a capacidade mental da sociedade humana, para resolver novos problemas que certamente vão aparecer com essas novas formas de propriedade. Tem muito mais coisa aqui para falar, então eu vou só falar desse ponto e a gente termina. E o que a gente consegue ver também agora, se você imagina essa nova forma de comunicação, isso é muito mais iminente até do que a gente estava falando anteriormente, é que existe uma nova participação social muito diferente do que a gente via também no século XX. Quando a gente estuda o aparecimento da filosofia na Grécia, na Atenas, pós-Péricles, nós vemos que uma das coisas que os atenienses tinham é que a filosofia, ela nasce da política. As pequenas democracias atenienses, elas necessitavam que as pessoas refletissem sobre as suas opiniões de uma maneira diferente das tiranias. Porque quando você tem apenas um rei, e ele decide tudo o que vai acontecer na sociedade, ele não precisa sequer prestar satisfação a ninguém, ele simplesmente decide, está decidido. Mas quando você precisa convencer os outros de uma decisão, que era acontecia no Ágora, então, na polis grega, você precisa criar justificativas que não sejam apenas individuais, mas que sejam justificativas públicas para um problema. Quando eu pergunto a qualquer pessoa aqui por que vocês escolheram estar vestidos da maneira que vocês estão, vocês não precisam dar uma satisfação por isso, né? Sei lá, a primeira camisa que eu vi, não sei, não pensei duas vezes. Mas se você estivesse botando qual deve ser o uniforme do EPL, aí não basta ser tipo a primeira camisa que você viu. Aí você tem que dar toda uma justificativa, não, porque o amarelo é a cor do EPL, decidir o logo do EPL, esse tipo de coisa. Quando os problemas passam a ser debatidos e discutidos na arena pública na Grécia, você começa a criar a retórica, e da retórica você acaba criando o discurso filosófico, que mais tarde o discurso analítico, o discurso científico. O que a gente vê hoje em dia também é que nessa nova interação a gente está criando uma grande polis, uma polis que se estende por todas as sociedades. Você imagina que todos vocês hoje provavelmente usaram algum tipo de aplicativo que vocês tinham concordado com, Terms and Conditions,
que não era nem sequer regulado pela lei brasileira, por outra jurisdição. A gente está vendo em várias jurisdições diferentes, a gente está meio que escapando da jurisdição analógica geográfica do Estado, e a gente está tendo essa interação com pessoas também de sociedades muito diferentes. É o que pode criar, na verdade, novas identidades, novas posições políticas. Tem um livro chamado Abundance, e um dos coautores está fazendo um questionáriozinho lá no Reddit, perguntei para ele o que ele via que seriam as posições ideológicas do futuro. E ele acha que são de cauda longa, ele acha que não vai ter mais apenas direita e esquerda, mas vão ter tantas possibilidades de você se identificar politicamente. Ele acha que vai ser até difícil você conseguir formar uma grande maioria política, né? Vão ter apenas pequenas minorias políticas que podem se conversar e se tolerar também. Uma das coisas que a gente percebe hoje em dia é que as sociedades mais tolerantes são aquelas que têm mais contato com pessoas diferentes. As cidades que recebem mais estrangeiros são mais tolerantes de diferentes aspectos da vida de outras pessoas. Se nós hoje temos uma interação muito maior com pessoas de todas as partes do mundo, de diferentes religiões, raças, línguas, também a gente acaba criando uma nova tolerância que a gente não tinha anteriormente. E mais uma vez a gente acaba criando algum tipo de condição social para maior liberdade, e por menor coerção. A gente acaba fugindo cada vez mais do estado analógico e acaba entrando cada vez mais numa sociedade civil global, de cooperação, de novas formas de instituições sociais, e novas formas de instituições sociais, como a gente viu no começo, realizam um projeto do Homo sapiens, que é a cooperação social, não apenas com as pessoas que você conhece, mas com a sociedade de uma maneira estendida. Muito obrigado.